Algumas noites atrás, fui chamado a uma visita de emergência de uma jovenzinha que estava morrendo no Hospital Memorial do Condado de Clark. E disseram que ela havia sido membro do tabernáculo onde eu pastoreava anos atrás. Quando fui falar com essa jovenzinha, ela estava sob um tubo de oxigênio. Eu a abordei. Disseram-me que você costumava frequentar o tabernáculo. Ela respondeu: Sim, irmão Brana, eu frequentava. Indaguei: Você se dá conta de que está morrendo? Ela respondeu: Eu sei, irmão Brana. Contou que ela era mãe de uma criança. Ela tinha 19 ou 20 anos de idade e ela tinha um bebê de 4 meses que tinha. Os adultos podiam ler nas entrelinhas e entender. Ela havia sofrido de intoxicação urêmica e muitas outras coisas, e não havia nada que os médicos pudessem fazer a não ser deixá-la deitada e esperar que ela morresse. Só isso. Nada poderia ser feito por ela na ciência médica, e ela estava indo se encontrar com Deus, apenas uma criança. E eu interroguei: Irmã, você se lembra de quando ainda era pequena? Você foi batizada na comunhão quando ainda era pequena? Perguntei: O que aconteceu? Ela respondeu: Irmão Brana, deixe-me lhe contar. E revelou: Eu ainda amo o Senhor Jesus, mas disse: Acho tão difícil servi-lo, pois é isso que encontro na vida da maioria dos cristãos. Aborrece-me dizer isso dessa forma, mas é verdade. A maioria das pessoas que professa o cristianismo parece ter muita dificuldade para resistir. Creio que isso se deve à falta de um ensino correto da Bíblia. Não existe resistência. Foi ele quem resistiu. Todo o princípio cristão é baseado no descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Você não tem que se preocupar e lutar, você está apenas descansando. Isso é tudo. Ao receber o descanso, você entra em paz, pois tudo está consumado. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Citação das Escrituras. Observe, não é nada que você faça ou que você possa fazer, é o que Deus fez por você em Cristo. Você não poderia vir a... Alguém disse: Bem, vou lhe dizer, eu simplesmente deixei isso e passei a buscar a Deus. Nenhum homem jamais buscou a Deus. O homem não busca a Deus, Deus busca o homem. O próprio início no jardim do Éden provou isso. Adão deveria ter corrido pelo jardim gritando: Pai, pai, onde estás? Mas foi Deus vindo através do jardim, clamando: Adão, Adão, onde estás? E Adão se escondeu. Essa é a natureza do homem. E Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não há nada que você possa fazer a esse respeito. E Jesus não foi ao Calvário para morrer por um propósito aleatório. Ele não foi lá e disse: Bem, talvez eu morra. Será tão patético que algumas pessoas verão que eu morri e talvez elas venham e sirvam ao Senhor. Jesus veio com um propósito específico: redimir aqueles que Deus, por meio da presciência, elegeu para virem a Ele. Isso é certo. Vocês, estudiosos que conhecem a Bíblia, sabem que até mesmo os patriarcas foram um exemplo. Abraão é a eleição de Deus. Deus chamou Abraão quando ele não era nada, ninguém. Ele era só um homem comum. Não porque ele fosse um homem bom, porque Deus, pela presciência, o elegeu. Abraão, eleição. Isaque, justificação. Jacó, graça. José, perfeição. Isso concluiu. José era o perfeito, veio o príncipe da prosperidade. E agora eu percebo que as pessoas lutam tanto, ao que parece. Eu encontro pessoas, elas dizem: é uma luta terrível. Você já viu pessoas assim?
E provavelmente haja muitas sentadas diante de mim agora, que têm altos e baixos e altos e baixos. Hoje elas estão bem, você as encontra e, bem, elas amam o Senhor hoje, e amanhã elas estão tendo uma luta enorme para se manterem firmes. O diabo as está tentando tanto e elas estão tendo altos e baixos. Então você encontra alguém que está no topo da colina o tempo todo. Irmão, não há absolutamente nada que o incomode. Agora, certamente há algo faltando em algum lugar. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos os seus filhos tenham o mesmo. Um pai justo não daria um pote de sorvete a um sem dar sorvete a todos. Certamente, ele quer que você viva. E não estou falando de dons, estou falando da graça. Claro, alguns são chamados como apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e ofícios da igreja e assim por diante. Deus colocou essas coisas na igreja, mas estou falando de medidas da graça, graça superadora para cada um. Então, ele te elege para o seu ofício. Mas então, em graça, Deus concedeu a todos nós gratuitamente, conforme a nossa necessidade, tudo o que precisamos. E o problema, notei que em Michigan, vocês aqui podem se gabar muito porque tem muitas frutas. Nós temos uvas de Michigan, temos cerejas de Michigan, as maiores e de todos os tipos, lindas. Acho que não há lugar no mundo que as cultive melhor do que Michigan. E agora, vocês deveriam entender o que são as suas árvores frutíferas. Você sabia que aquela pequena cerejeira ou macieira, quando você a planta, quando ela não tem mais do que meia polegada de altura, cada alqueire de maçãs que você colher daquela árvore já está nela naquele momento? Se não, de onde veio? Quem a pendurou ali? Já está nela. A única coisa que aquela pequena árvore faz, você simplesmente a planta e rega, e ela tem que absorver, até que obtenha o suficiente. Ela simplesmente começa a brotar. Ela absorve mais do que a sua porção, e ela engrossa, e ela brota galhos. Ela produz brotos, depois produz folhas, depois flores, depois maçãs. Então produz de novo e de novo, continua absorvendo, até que produz. E é isso que o cristão faz. Quando você está plantado em Cristo Jesus, tudo o que você precisa na jornada terrena está em você, quando você recebe o Espírito Santo. E a única coisa que você tem que fazer é absorver e produzir. Absorva até não poder mais. Se você tem necessidade de cura divina, vá à palavra de Deus e absorva dela até produzir. Se você tem necessidade de mais de Deus, continue absorvendo, produzindo. E Cristo é a fonte inesgotável de vida. E se você está plantado nele, a única coisa que você tem que fazer é absorver de sua bondade e produzir tudo o que você tem necessidade nesta jornada terrena. Isso é tudo. Absorver, descansar, paz. Não é porque você luta, se empenha e se esforça, você frustra o próprio propósito que está representando quando faz isso. Cristianismo não é algo, Deus não é alguém que você tenha que implorar, chorar, suplicar, jejuar, passar fome e tudo mais para alcançar. Certamente que não. Não estou desmerecendo o jejum, mas aqui, não faz muito tempo, um homem escreveu um livro sobre jejum. Mulheres e homens vieram à reunião e fizeram aqueles jejuns insanos. Eles o fizeram só porque o livro dizia para jejuar por 40 dias. Alguns deles com dentaduras postiças, e seus dentes caíam, e seus olhos se afundavam, e futuras mães, mulheres que seriam mães, seus filhos pequenos, vocês compreendem,
ficavam completamente fora de si e eram levadas para as instituições. Muitos deles chegavam nessa condição. Eu creio no jejum, com certeza, mas quando você jejua, você não passa fome. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado, teve fome. Deus coloca um jejum em você, não é você que o impõe a si mesmo. Ele certamente cativou as mulheres, o homem que escreveu o livro, quando colocou uma foto de uma mulher lá, ela parecia 20 anos mais jovem, como foi dito, depois do jejum. Você deveria tê-la visto na época, cerca de um ano depois, como ela ficou depois disso. Vê? Com certeza, isso não se faz. Não se faz as coisas pelas obras, é pela graça. Deus, em sua soberana graça.